nesse tempo precioso, falando das igrejas. Se alguém puder trazer água para mim, eu preciso. Minha garganta tá um servo. Hoje nós vamos falar da quinta igreja, que é a igreja de Sardes, ok? Tem sido muito bênção, porque eu não sei se você tem prestado atenção, não sei como é que você vem para o culto, se você vem com o coração aberto mesmo, para prestar atenção, para ter revelação, para aprender, né? Mas se você tem esse coração, eu tenho certeza que você está sendo muito abençoado. E a gente tem falado sobre a ênfase do vencedor, todas as cartas encerram falando ali ao que vencer, né? Está falando para o vencedor. E essas três últimas igrejas, irmãos, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, nós vamos estar falando agora, elas têm tudo a ver com a igreja de hoje, né? Comigo e com você, com a igreja de agora, ok? Então é muito importante que você tenha teu coração aberto para aprender aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração, em nome de Jesus, amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos, deixa eu orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar nessa hora, Pai, um ambiente poderoso, um ambiente profético entre nós. Eu quero declarar, Deus, que o Teu Espírito possa ter liberdade para fluir em nosso meio, que o Espírito de revelação, de entendimento da Tua palavra esteja sobre nós, que o Senhor possa dar para mim palavras espirituais, que possam traduzir as realidades espirituais na vida dos meus irmãos, no nome de Jesus, amém. Aleluia. Vamos lá então, meus amados. A igreja de Sardes, ela é a igreja que saiu da igreja de Tiatira. Semana passada eu não estava aqui com os irmãos, fui ministrar lá em Ponta Grossa, foi uma bênção. Preguei lá no sábado à noite, no acampamento lá deles, e nos 2 cultos no domingo, de manhã e de noite, foi muito bênção. E o obreiro ministrou aqui sobre a igreja de Tiatira. Tenho certeza que foi uma grande bênção também, falando sobre a igreja católica, onde nasceu a igreja católica, o arrebatamento, poderoso. E a igreja de Sardes, ela é a igreja que ela sai da igreja de Tiatira, ok? E que passou a viver paralela a essa igreja. Presta atenção, vou repetir para você entender. A igreja de Sardes, ela sai de dentro da igreja de Tiatira e ela passou a viver paralela até hoje. Então, a igreja de Sardes tem tudo a ver comigo e com você, porque ela aponta para a igreja protestante, ela aponta para a igreja evangélica, né? Para você entender melhor, né? Mas é a igreja protestante. Então, desde o ano de 1500, quando Lutero, ele se levanta, Lutero ele era um monge, né? E ele, naquela época as pessoas não sabiam ler, a Bíblia não tinha acesso às pessoas, e Lutero então começou a ler a Bíblia, Lutero começou a ter revelação da justificação pela fé, Lutero começou a ter revelação de que não era por obras, era pela fé, ele começou a ter revelação da graça de Deus, e ele então se levanta, estudando um pouquinho de história da igreja, você vai ver que Lutero foi o cara que Deus usou, né, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, amém, irmãos? Então foi através dele que a igreja protestante surgiu. Ele foi perseguido, foi morto por causa disso, né, porque ele, vamos dizer assim, criou uma bagunça, né, naquela estrutura que tinha, né, naquele clericalismo todo que tinha, né, da igreja católica. Então, essa foi uma época, irmãos, em que muitos foram usados, né, do ano 1500 até hoje, né, mas principalmente lá no ano 1500, foi uma época onde muitos foram usados para fazer uma revolução. Homens, como eu disse aqui, como Martim Lutero, João Calvino, Zwinglio, John Knox e outros, né, muitos outros homens que Deus levantou para levantar a bandeira do Evangelho de Jesus, do Evangelho da graça de Deus e da justificação pela fé. E eu louvo a Deus pela vida desses homens, porque se nós estamos aqui hoje é porque esses homens abriram um caminho para nós, amém, irmãos? Homens que foram usados pelo Senhor para trazerem luz
numa época de densas trevas, né? Porque não tem nada pior, irmãos, do que de uma igreja, nós vamos falar já sobre isso, né? Que tem rituais, mas não tem vida. Ela tem uma organização, mas não tem poder, não tem vida. Então, alguns desses homens até perderam a sua vida, né, para trazerem o evangelho, as verdades da Bíblia para nós. Você sabe, irmão, deixa eu te falar algo para você. Ano passado, ano retrasado, né, foi o ano que completou 500 anos da Reforma Protestante. 500 anos que Lutero se levanta. E Lutero, irmãos, ele causou uma revolução lá na Inglaterra. Uma revolução, porque as pessoas não sabiam ler. Lutero então começou a ensinar as pessoas a ler. Houve então as primeiras impressões da Bíblia, e a Bíblia começou a ter acesso às pessoas. As pessoas começaram a ler a Bíblia. Irmãos, antes de Lutero, era proibido ler a Bíblia. Antes de Lutero, era só os padres que poderiam ler, por causa do clericalismo. Eles eram os sacerdotes, eram deles. O povo era a ralé. Então Lutero se levanta, irmãos, para criar uma revolução. Glória a Deus por isso. Por isso você precisa valorizar a Bíblia que você tem no seu celular, a Bíblia que você tem na sua mão, se você ainda usa ela de papel. Louve a Deus por isso. Então, como que o Senhor Jesus se revela? Nós temos visto nas igrejas, que para cada igreja, Jesus se revela de uma maneira. E Jesus se revela então aqui para Sardes. Eu quero ler primeiro então aqui com você os versículos, né, sobre a igreja de Sardes, e depois nós vamos falar então sobre a revelação. Vamos lá. Apocalipse 3, nós vamos ler do 1 até o 6, ok? Carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, eu virei como ladrão. Aqui, ó, irmãos, falando do arrebatamento, ok? E não conhecerás de modo algum em que hora eu virei contra ti. Então por isso ele está dizendo, por que eu falei que essa igreja tem a ver com a gente, irmãos? Porque essa igreja aqui é a igreja que vai ver o arrebatamento. Sardes, Laodiceia e Filadélfia é a igreja de agora, é a igreja que vai presenciar, vai vivenciar o arrebatamento. Quantos querem ser arrebatados aqui? Diga amém. Então ele está dizendo, olha, vigiem, ser vigilante, consolida o resto, né? Porque ele vem como um ladrão, e de modo algum em que hora virei contra ti. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uau, meu Deus, que poderoso. Como é que o Senhor se revela para a igreja de Sardes? Então, para a igreja de Sardes, o Senhor se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aí você fala assim, meu Deus, mas o que significa isso? Deus tem 7 Espíritos, né? Olha o que diz aqui Isaías 11:2, né? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito do conselho, da fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Uau! Mas são 7 Espíritos? Não, irmãos, é um Espírito só, mas que tem o 7 aqui, é porque fala que é algo completo. Quem está comigo, diga amém. Então, Deus ele não possui realmente 7 Espíritos, mas o 7 simboliza aquilo que é pleno, 7 vezes intensificado, é uma manifestação mais intensa. Por quê?
Porque essa era a necessidade da igreja de Sardes. Veja, irmãos, olha só como é que o Senhor fala para essa igreja lá em cima. Eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Então Jesus se apresenta como aquele que, os 7 espíritos, algo intenso para vivificar. Quantos estão entendendo? Porque ele sempre vai se apresentar baseado na necessidade da igreja, irmãos. Então, por essa razão, Jesus se apresenta a essa igreja como aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. E lá no capítulo 1, no verso 20, capítulo 1 de Apocalipse, verso 20, nós já estudamos lá na igreja de Éfeso, a gente vê que as estrelas, elas são os anjos da igreja, que significa então, irmãos, que o Senhor, Ele deseja intensificar, incendiar a igreja através dos seus líderes. Uau! Esses dias eu tenho estudado sobre isso, eu tenho ficado, Senhor, eu quero ser incendiado. Quando eu subi lá para falar para a igreja, porque o Senhor me levantou para ser o pastor, eu quero que os irmãos recebam o fogo do Senhor, revelação na palavra. Nós somos uma igreja de líderes, irmãos, e o nosso anelo é que os nossos líderes sejam cheios do Espírito do Senhor, sejam intensos para Deus, sabe, que a vida de Deus seja neles, líderes, homens, mulheres, irmãos, jovens, crianças cheios do Espírito Santo. Por isso o Senhor se apresenta para essa igreja como aquele que tem os 7 espíritos. E o que podemos aprender então com a igreja de Sardes, né? Quem são os vencedores da igreja de Sardes? Em primeiro lugar, o vencedor é aquele que tem realidade e não apenas nome, não apenas aparência. Amém? Olha lá o que diz o texto. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço tuas obras, que tens nome de que vive, mas está morto. Diga comigo assim: misericórdia. A palavra Sardes, presta atenção, no original, o significado da palavra significa remanescente. É isso que significa Sardes. E você sabe que sempre que houve um desvio do propósito, sempre que houve um desvio na vida da igreja, sempre teve um grupo que ficou fiel. Isso na Bíblia inteira. Por exemplo, quando o mundo se corrompeu lá na época de Noé, a Bíblia diz que Deus achou graça lá em Noé. Estava tudo corrompido, mas Noé e sua família estavam lá. Sempre tem aqueles remanescentes, amém, irmãos? Eu quero profetizar que eu e você somos esses remanescentes aqui. Nós não vamos se perder, amém, irmãos? A igreja de Sardes, portanto, aponta para as igrejas protestantes, que surgiram ali a partir da reforma que foi iniciada por Martim Lutero, que era um monge. Eu disse para os irmãos, ele era um monge católico que vivia incomodado com as práticas. Ele lia a Bíblia e ele percebia que as práticas que eram praticadas ali naquela época na igreja católica não eram condizentes com o que ele estava lendo, tendo revelação. Você sabe que o ápice, presta atenção que eu vou te falar, você já ouviu essa história, mas o ápice da inconformação de Lutero foi quando os líderes católicos começaram a vender as indulgências. Eles começaram a vender a salvação, na época, né? 1500 anos atrás. Então, eles pediam dinheiro, bens, ouro, em troca de um terreninho no céu. As pessoas não liam a Bíblia, elas não sabiam, elas acreditavam nos padres, nos bispos. Então, todo mundo começou a querer garantir o seu terreninho lá no céu. Se fosse vendido o terreno lá no céu aqui, quantos queriam comprar um terreninho lá, irmãos? Com certeza, né? Deixa eu falar algo para você, de graça para nós, irmãos, é pela fé. Aleluia. Mas Lutero ficou indignado. Lutero ficou, como isso? Ele então se levanta, né? E a igreja protestante então nasce ali, né? Nesse contexto. Muitos erros
eles foram corrigidos através da reforma. Foi um movimento ali, irmãos, muito grande. Só que o Senhor Jesus aponta um problema sério ali na igreja de Sardes. Problema seríssimo. Essa igreja recebeu a revelação. Essa igreja aponta para a igreja que tem a doutrina certa, tem a revelação, mas não valoriza a vida e o fluir de Deus nas suas reuniões, nos cultos. Jesus está dizendo que a igreja de Sardes, ela tinha nome e aparência de alguém, de uma igreja viva, mas ela era morta. Meu Deus, irmãos, eu louvo a Deus de verdade por ser um pastor da videira, da vinha. Toda a igreja de Deus, eu amo todos os meus irmãos, mas eu sinto privilegiado de fazer parte da vinha, porque existe uma unção na vida do pastor Aloysio, irmãos, e que vem para nós, porque a Bíblia diz que a unção desce na cabeça, vem vindo pela barba, né, pelas vestes, mas existe uma unção poderosa da palavra, do ensino, da revelação da palavra, na vinha, na videira. Mas aqui está o perigo. Nós precisamos ter a revelação, precisamos ter a doutrina certa, mas a igreja tem que ser viva, aleluia. Nós precisamos ser brasas vivas. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Então, o que nós aprendemos com a igreja de Sardes, irmãos? Que não basta abrir a Bíblia, ter a doutrina correta, nós precisamos ter um coração que de fato ama o Senhor. Na verdade, nós precisamos de ter paixão. Deixa eu te falar algo para você que é casado. Não adianta nada, você vai concordar comigo, você que é esposo, esposa, você vai concordar comigo. Não adianta nada o seu cônjuge fazer tudo certinho para você, mas ele não ser apaixonado por você. Isso é ruim. Quem concorda comigo? A igreja de Sardes era uma igreja que tinha doutrina, mas não tinha paixão, não tinha fogo. Sardes então era uma igreja que tinha até um nome, mas a Bíblia diz que a aparência tinha aparência de morta, cheirava morte. Então, nós temos que valorizar a presença de Deus. Cada vez que nós nos reunimos, quantos foram abençoados aqui hoje no louvor, aqui naquele tempo de oração? Irmão, isso aqui tem que ser sempre assim. Nós precisamos ser a igreja que valoriza o mover de Deus. Nós precisamos ser um povo que entende que não é, a obra de Deus não é feita no natural, ela é feita no sobrenatural. E quando nós nos movemos em fé, nós liberamos uma palavra, o Espírito se move. Deus tem gerado muita fé no meu coração nesses dias, porque é assim que as coisas acontecem. Nós falamos com a enfermidade para ela ir embora, e não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele, amém? Mas nós falamos, nós nos movemos, nós profetizamos, isso é vida. A nossa igreja precisa ser uma igreja viva, não morta. Misericórdia. Então o vencedor é aquele que ele não só tem o nome, ele não só tem aparência, mas o vencedor é aquele que tem realidade. Nesses dias eu tenho meditado tanto, irmãos, porque ao longo de 6 anos pregando sobre a graça, e é muito maravilhoso você ouvir sobre a graça de Deus, e nós vamos continuar pregando até Jesus voltar, nós vamos pregar o evangelho da graça. Mas às vezes muitos irmãos distorcem um pouco, elas vai para um extremo. Então eu como pastor preciso pregar para ajustar, né? E eu percebi uma coisa entre nós, já faz algum tempo que a nossa igreja perdeu um pouco a paixão pela oração. Não estou condenando ninguém, estou dizendo a verdade, nós precisamos ter mais paixão pela oração. Mas o Espírito Santo esses dias falou comigo, mas por que talvez que isso aconteceu? Talvez é por quê? Porque existe uma má interpretação da graça de Deus, né? Porque eu estou na graça agora, Deus já sabe o que eu preciso, mas Ele quer que você peça. Ele mesmo no Novo Testamento disse: pedi, e então eu vou te dar. Batei, então vai ser aberto. Quem está comigo, diga amém. Nós precisamos orar também orações de guerra. Nós precisamos repreender demônios, repreender opressões, como nós fizemos hoje aqui, orando, repreendendo a doença, a tristeza. Vocês concordam comigo, sim ou não, irmãos? No Antigo Testamento
tinha todo um cerimonial, tinha aquela matança de animais, sangue sendo aspergido, aquela coisa toda. E lá no tabernáculo tinha o incensário, que era um utensílio que ficava saindo fumaça. Por quê, irmãos? Porque você sabe que onde tem sangue tem mosca, sim ou não? E mosca na Bíblia fala de demônios. Então o sacerdote ele tinha que estar com o incensário o tempo todo, porque ele mexia com sangue o tempo todo, e ali fala do sangue do sacrifício de Cristo. Mas lá em Apocalipse, presta atenção, lá no livro de Apocalipse, a Bíblia diz que essa fumaça que saía do incensário era a oração dos santos. Uma igreja que ora, uma igreja que os demônios não querem ficar perto. Nós precisamos voltar a orar mais, irmãos. Quantos querem comigo caminhar no caminho da oração? A oração da graça, a oração da nova aliança. Mas amém. Segundo princípio, irmãos. Segundo lugar, o vencedor, ele se veste apropriadamente. Amém? Olha o que diz o texto lá. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, e andarão de branco junto comigo, pois elas são dignas. Quantos querem ser dignos aqui? Aleluia. O que significa que uns poucos que não contaminaram suas vestiduras? Porque ele fala de roupa aqui no plural. Por que está falando no plural de roupa? Como se houvesse mais de uma roupa? E aí, eu até comentei já aqui, acho que na semana retrasada, algo com os irmãos, mas na Bíblia, a roupa é algo muito importante. A primeira providência de Deus, quando Adão pecou e ficou nu, a primeira coisa que Deus fez foi matar um animal, um cordeiro, e da pele daquele cordeiro fazer roupa, que na verdade já era Cristo. Lá no Éden, Cristo já foi morto e nós fomos revestidos, Adão foi revestido de Cristo, amém, irmãos? E é isso que diz o texto. Olha o que diz o texto aqui, ó. A primeira roupa que nós ganhamos, irmãos, é a roupa da salvação. Diga comigo, roupa da salvação. Olha lá, Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Quantos creem aqui no sacrifício da cruz? Então você é revestido de Cristo. Quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. O obreiro falou isso aqui no começo do culto. Essa é a graça de Deus. Deus sempre vai olhar para mim e para você com as lentes de Cristo. Quantos podem dar glória a Deus por isso aí? Essa é a primeira veste, irmãos. É a primeira roupa que nós recebemos pela fé. Ninguém vai chegar nu diante de Deus, não, porque nós somos revestidos de Cristo. Agora presta atenção, os vencedores, presta atenção, os vencedores não são todos os crentes, é aquele que vencer, ele vai participar de uma festa, que Jesus fala lá em Apocalipse, e ele chama essa festa de as bodas do Cordeiro. Pergunta para o irmão que está do seu lado, você quer participar dessa festa? Fala para o outro irmão do outro lado, fala, você quer participar dessa festa, irmão? Fala para ele, então você tem que ter a veste apropriada. Aleluia. A segunda veste, então, é as vestes nupciais, para entrar na festa das bodas. Olha o que diz o texto, Apocalipse 19:8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A segunda roupa é você que vai tecer ela. A segunda roupa, que é a roupa do linho finíssimo, que é a roupa de festa, que é a roupa para você entrar nas bodas, é você que vai fazer. Diga comigo assim, diga, a primeira roupa eu recebo pela fé. Diga, eu fui revestido de Cristo. Diga, mas a segunda veste, para eu entrar na festa, são os meus atos de justiça. Quem entendeu, diga amém. Então presta atenção, esse negócio, irmão, de que eu estou na graça, eu não preciso de fazer mais nada, isso aí é do diabo.
Porque lá em Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que nós fomos, pela graça nós fomos salvos, não por obras, para que ninguém se glorie, mas para as boas obras. Amém? Não foi suas obras que te salvou, mas uma vez que a salvação veio até você, a salvação é a capacitação de Deus para que você possa ter boas obras. Aquilo que você não poderia fazer sem a graça, agora, irmão, eu costumo dizer, eu gosto de alegorizar, eu costumo dizer que a graça de Deus é como se fosse o espinafre do Popeye, aleluia, porque por causa da graça você tem força de Deus, por causa da graça você pode mexer com o mundo espiritual, expulsar demônios, pelo sangue do Cordeiro, essa é a graça de Deus, amém? Então presta atenção, o texto lá de Apocalipse, irmãos, né? O texto lá está dizendo ali, para a igreja de Sardes, né? Que tem umas poucas pessoas que não contaminaram as vestiduras, portanto andarão com esse linho finíssimo do lado dele. Uau! Você sabe, presta atenção, vou te falar algo para você aqui, muito sério. Uma vez que você foi salvo, que você recebeu a roupa de Cristo, foi revestido de Cristo, você não vai perder mais sua salvação, acredita em mim. Muitas pessoas talvez vão falar que você está errado, que não é assim, mas Jesus diz isso lá em Mateus 10, capítulo 28, eu vos dou a vida eterna, vocês jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Agora, o fato de você ser salvo, não quer dizer que você vai receber recompensa, não quer dizer que você vai entrar na festa das bodas, não, porque isso depende aí de você, isso vai depender do que você fez com a graça de Deus, com aquilo que você recebeu dele. Olha só, o que diz o texto lá de Mateus, Mateus 22, aqui é a parábola que eu falei para você, olha lá, entrando porém o rei, finalzinho da parábola, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe, amigo, como que você entrou aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-os de pés e mãos, lançai-o para fora, nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Presta atenção, muitos são salvos, poucos são aqueles que são os escolhidos para entrar na festa. Qual foi o motivo aqui que ele saiu da festa? Foi porque o rei, que aponta para Cristo, olhou para ele e viu que ele não tinha a veste apropriada. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Estou tentando ser simples com você. As vestes aqui não é roupa no literal, não. O texto está dizendo que é os atos de justiça dos santos. Irmãos, por favor, esses atos de justiça aqui, é as nossas orações, é a nossa disposição em pregar o Evangelho, em ganhar almas para Jesus, em levar o Evangelho para as pessoas, em se posicionar no reino de Deus, em investir a nossa vida naquilo que Jesus deu a vida dele, que é na igreja. Eu não estou dizendo aqui para você não ter sua vida, você vai ter sua vida sim, você vai ter coisas suas, né, sonhos pessoais, amém, glória a Deus, mas viva o sonho de Deus. Se você quer ser arrebatado, se você quer entrar na festa, se você quer ter galardão, você precisa ter o seu coração para o reino de Deus. Oh, irmãos, isso é tão sério. Eu sou só seu pastor, eu estou aqui para te ensinar. Uma das coisas que eu não vou prestar conta diante de Deus é que eu não ensinei. Sabe? Queria muito que você se posicionasse com Jesus, de verdade. E aqui é no seu contexto, é do seu jeito, é no seu potencial, mas Deus quer ver você com essas vestes de linho finíssimo. Oh, aleluia. Para acabar, irmãos, terceiro e último lugar, o vencedor não apenas conhece ao Senhor, mas também é conhecido dele. Uau! Olha lá o que diz o texto: o vencedor será assim
vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma coisa, irmãos, presta atenção. Uma coisa é você conhecer uma pessoa famosa, né? É você conhecer alguém famoso. Agora, outra coisa é aquela pessoa famosa conhecer você e chamar você pelo nome. Quem está entendendo o que eu estou falando? A Bíblia diz aqui que Jesus, Ele não só vai te conhecer, como Ele vai confessar o seu nome diante do Pai e diante dos anjos. Uau, que honra! O Senhor diz aos vencedores que de modo nenhum apagará o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, Ele confessará o seu nome diante do Pai. Presta atenção, ter o nome escrito no livro da vida fala da salvação, mas ter o nome confessado diante do Pai dos anjos, isso aqui fala de honra e de recompensa. Uau! Andar com o Senhor naquele dia, irmãos, vestido de branco, é uma recompensa que nem todos vão receber. Eu volto a dizer para você, presta atenção, essa carta aqui é para a igreja. Alô, quem está comigo? As 7 cartas são para a igreja, então é para crente. Mas Jesus faz questão de dizer que nem todos os crentes são vencedores. Aqui mesmo, nessa carta, ele está dizendo que teve alguns poucos que não deixaram contaminar as vestes. Ou seja, a maioria da igreja não vai ser vencedora. A maioria dos crentes não vão reinar, baseado na igreja de Sardes. Mas tem uns poucos que estão com a veste branca. Nós lemos lá no texto que Jesus falou assim que era para a igreja vigiar, porque Ele viria como um ladrão. Oh, irmãos, eu às vezes eu fico até pensando, como vai ser no dia do arrebatamento? Eu espero pelo arrebatamento, sério, irmãos, como eu queria que fosse agora, hoje, amanhã, daqui a pouco. Mas eu fico pensando como que vai ser a cara de muitos crentes, que hoje talvez eles não acreditam, eles vivem uma vida tudo errada, eles até amam a Deus, amém, mas a sua conduta não condiz com a sua fé, porque no fundo não acredita. Quando o arrebatamento acontecer, vai ser difícil para esses irmãos, sabe? A Bíblia diz que vai ter choro e ranger de dentes, né? Nas parábolas. Mas sabe por que esse choro e esse ranger de dentes? Sabe quando você sabe que você podia estar lá e não está porque você não quis? Aí você chora e range o dente, falando: meu Deus, por que eu não ouvi o pastor? Por que eu não ouvi o que a Bíblia disse? É esse o espírito, é esse choro e ranger de dentes que vai acontecer. Hoje você tem a oportunidade de responder a Deus. Quantos querem responder ao Senhor? Hoje, quando nós dizemos que nós andamos com Ele, significa que nós o seguimos, que nós andamos após Ele. Você sabe, irmãos, eu vou encerrar dizendo algo para você. O texto está dizendo, lá no finalzinho, não, foi um versículo antes aqui, né? Que aquele que tem a vestidura branca, que não se contaminou, ele vai andar ao lado do Senhor Jesus. Amém? Mas só vai andar com Jesus lá quem andar com Jesus aqui também. Esse que é o negócio, irmãos. Nós temos a oportunidade hoje, por amor, por revelação, por entendimento, por livre e espontânea vontade, de andar com Jesus aqui, de investir a nossa vida no reino de Deus aqui. Lembra da parábola das virgens? Eram 10 virgens, as 10 eram crentes, 5 delas eram cheias do Espírito, foram arrebatadas, mas 5 delas não.
E quando o noivo veio, a Bíblia diz que as 5 que não tinham azeite sobrando, foram querer pegar das outras, mas não tinha jeito. Aí as outras falaram assim: não, vão na cidade e compre, porque tem um preço, para ser arrebatado tem um preço, para ser salvo não, mas para ser arrebatado sim. Só que já era tarde. Já era tarde. Volta e meia eu me pego pensando em mim mesmo. E eu louvo a Deus, porque com 17 anos, 16 para 17 anos, o Senhor me chamou. Eu entreguei minha vida para Jesus com 16 para 17 anos. Eu mergulhei no reino de Deus. 18 anos de idade eu já trabalhava na igreja como obreiro. Eu tenho 31 anos, irmão. Se Deus me der saúde, graça e não vou demorar para voltar um pouco, eu ainda tenho muita bala para queimar. Aleluia. Eu louvo a Deus porque Ele colocou pessoas na minha vida que me ensinaram, e eu tive a oportunidade de investir os meus dias aqui nessa terra naquilo que é eterno. Pastor, mas você não tem sonhos aqui? Eu tenho, irmãos, eu tenho feito coisas aqui na terra, mas acredita em mim, quem anda perto de mim sabe, é secundário para mim, é secundário. A prioridade para mim é o reino de Deus, é ver pessoas sendo salvas, é ver a igreja crescendo. É isso que eu quero ver, porque tudo que você faz aqui vai ficar aqui, mas cada pessoa que você prega o evangelho, cada alma que se converte, sabe, isso nós vamos levar para a eternidade. Quantos creem nisso, diga amém. Fica de pé, vamos orar ao Senhor. Queria cantar um cântico com você, se der para colocar rapidinho lá, alguém ajudar. Queria cantar aquela música que eu amo tanto, que diz assim, que tem tudo a ver com Ele. Fala para o irmão que está do seu lado, fala, tem tudo a ver com Jesus. Fala, não tem nada a ver com você. Olha para cá, irmãos. Em dias maus, em dias de crise, de dificuldade, é essa revelação do reino, da recompensa, de andar com Jesus, é essa revelação que vai sustentar você no dia da tribulação. Olha para mim, só segura a música um pouquinho. Olha para mim. Quando você perde a visão do propósito, aquilo que nós fazemos no dia a dia perde todo o sentido para você. Talvez tenha irmãos que dizem assim: ah, mas todo ano é a mesma coisa, né? Tem cursão, tem CTL, tem os encontros, tem encontro de criança, daí tem a célula, tem discipulado. Nossa, não, nós continuamos fazendo a mesma coisa, porque não é o que nós fazemos. O que nós fazemos é só uma estrutura, mas é que ela é um veículo, ela é uma ferramenta para levar a gente para o propósito. O propósito lá na frente que é o que importa para nós. Edificar uma igreja de vencedores. Levar os irmãos a reinarem com Cristo. Quantos estão comigo? Então, no dia que você começar a perceber que você está, ai cara, estou cansado, é porque você está perdendo a visão do propósito. Alinha com o propósito de novo, que você vai ver que o que você faz, a nossa rotina, ela vai ter sentido para você. Não permita que as circunstâncias te tirem o alvo. Não permita que os problemas afastem você dele. Amém, irmãos? Tem tudo a ver com Ele. Vamos cantar ao Senhor? Feche seus olhos, pode soltar a música. Vamos encerrar esse culto cantando essa canção. De coração, que você possa adorar o Senhor e declarar essa verdade. Levante sua mão para o céu. Feche seus olhos, levante sua mão para o Senhor.